Olá pessoal, aqui novamente o Max Macedo para continuar nesse nosso tão intrigante e interessante assunto que contempla as diferenças entre os dois tipos clássicos de cães de proteção. Vou fazer aqui agora nesse vídeo uma pequena pausa na discussão mais técnica e conceitual relacionada a esse assunto nosso em tela, e eu vou entrar num pensamento, num raciocínio mais filosófico que talvez ajude-nos a prosseguir na compreensão de coisas tão difíceis. E na medida em que eu tenho tratado esse assunto, naturalmente era de se esperar, muitos questionamentos têm surgido nos comentários diversos, e isso acaba por puxar novas necessidades de tratativas para facilitar a compreensão, porque muitas incompreensões são feitas. As incompreensões surgem de maneira bastante natural, faz parte do processo de aprendizado, e basicamente estão relacionadas à falta de experiência que as pessoas têm nesse assunto específico. Tanto pela falta de experiência geral, porque muitos são leigos, não estão ligados no treinamento de cães, mas inclusive pela quase que total inexperiência, mesmo do meio especializado, da atualidade com as questões referentes a isso que nessa jornada agora eu tenho denominado de cão de conflito social. Antes de eu entrar no vídeo, nesse vídeo especificamente, no assunto desse vídeo especificamente, cabe reforçar o que eu tenho falado desde o primeiro vídeo dessa série. Não estou fazendo comparação qualitativa entre os dois tipos de cães. Existem excelentes cães, tanto num perfil típico quanto no outro perfil típico. Visando a performance, por exemplo, numa atividade policial, você tem excelentes cães capazes de destruir um oponente no perfil conflito social, e você tem excelentes cães tão bons quanto capazes de destruir um oponente no cão típico de frustração. Existem diferenças típicas e, inclusive, existem características de um no outro. Estamos tratando de tendências e tipificação de cães diferentes, que serão usados na reprodução, por exemplo, de acordo com o propósito de cada criador ou da necessidade de introdução no plantel de cada tipo de característica, é a critério do criador, e do ponto de vista do treinamento, isso vai impactar na melhor decisão sobre o tipo de treinamento ou o momento de se utilizar cada tipo de técnica diferente de acordo com o cão que se tem em mão. E inclusive, do ponto de vista do treinador, a sua preferência, qual tipo de cão ele prefere, de acordo com a sua personalidade ou sua característica técnica no treinamento. Isso é muito importante ficar bem claro, porque infelizmente isso acaba suscitando disputas absolutamente improdutivas, sem nenhum sentido. E só entram nessas disputas as pessoas que trazem a passionalidade para o assunto, e passionalidade misturada com ignorância são os dois elementos mais deletérios que qualquer receita pode gerar. Pois bem, dito isso, então, que não há diferença de qualidade entre as duas características, e sim a diferença de qualidade dentro de cada característica, temos bons e maus cães, independente do tipo de cão que possa ser ou da raça de cão que possa ser. É importante, mais uma vez, isso ficar claro. Nós vamos tratar sobre um assunto, e agora eu vou abordar de maneira filosófica, que vai facilitar a compreensão daquilo que eu já falei
e vai nos dar um subsídio melhor para nós prosseguirmos quando nós retomarmos as questões um pouco mais técnicas e conceituais, mais diretas sobre o assunto em questão. Vou contar uma história aqui que talvez muitos não conheçam. Aqueles que têm menos de 40 anos de idade provavelmente nunca ouviram falar dessa história que eu vou contar agora. Mas ela vai ser útil tanto para aqueles que vão se lembrar dela, como também para os que não se lembram, porque eu vou usar essa história como um ponto analógico, para através da comparação com isso, nós podermos aplicar no nosso pensamento e libertarmos o nosso pensamento, que vai ser tão útil para o entendimento não só dessas questões, das características que eu estou tratando nessa série de vídeos agora, mas também para todas as áreas da nossa vida, do treinamento canino, etc. Pois bem, na década de 60, nós vivíamos no mundo uma época em que a eventual possibilidade de uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, estava sempre presente. Exatamente por causa dessa grande presença, e a gente via os tempos áureos da Guerra Fria, é que muita da produção literária de ficção, sobretudo, e da produção cinematográfica, inclusive da produção musical, tinha a ver com esse assunto. Então, por exemplo, nos anos 80, explodiu uma música com um clipe muito interessante nas iniciadas televisões ou canais ou programas de clipes musicais, que se chama nessa música, vocês podem conhecer aí no YouTube, The Final Countdown, que tratava exatamente de um possível fim do mundo causado por uma guerra nuclear. E vários filmes surgiram em consonância com esse assunto. E eu vou citar um filme específico. Um filme que vem de um romance literário, fictício, chamado Logan's Run. Então, o autor escreveu esse livro, depois produziram um filme que acabou tomando uma proporção mais pública, principalmente no Brasil, com uma série televisiva de mesmo nome, Logan's Run, também traduzida para o português como Fuga de Logan. Eu adorava essa série, então às vezes eu assistia de tarde, era muito comum no Brasil, parece que, se eu não me engano, na TV Bandeirantes. E eu adorava assistir, por quê? Porque era uma série com uma pegada policial. Logan era um policial futurista que fazia parte do sistema, ele era o protagonista. E a série era em cima da fuga dele de um sistema. E o que seria isso? Se porventura eu cometer alguma incorreção sobre o filme, não levem em questão, eu não me recordo, tem tantos anos isso, né? Tem 40 anos. Eu estou só trazendo pelo menos a essência daquilo para que possa ser útil para o nosso atual momento. O que se passava? Uma guerra nuclear, o mundo foi arrasado e poucas populações remanescentes ficaram nessa terra arrasada. Uma dessas populações foi, por algum motivo, eu não me recordo qual, cooptada por um sistema de inteligência. Esse sistema tecnológico de inteligência construiu uma redoma, e dentro dessa redoma existiu, a partir de então, um mundo completo, um mundo pleno, que fornecia alimento, segurança, oxigênio, diversão, vida completa, e para a população que vivia dentro desse mundo, era incentivada a vida devoluta e o sexo à vontade. Pois bem, essa população não sabia da existência do mundo fora dessa redoma. Então essa população era incentivada às orgias, às festas,
E como consequência disso, nós temos o quê? Uma multiplicação. Então, uma grande prolificidade. Se você tem uma grande prolificidade num ambiente em que o sexo é absolutamente livre, a gente também tem uma grande redução do intervalo entre gerações. Então, os jovens cada vez mais tinham filhos mais jovens. Então, você diminui a idade para a entrada em reprodução. E aí, você tinha grande prolificidade, grande diminuição do intervalo entre gerações. E o sistema tinha uma regra também, que ninguém poderia viver mais do que 30 anos. Então, automaticamente, quando as pessoas faziam 30 anos, elas eram submetidas a uma máquina lá, né, que era denominada carrossel. E aí elas entravam no carrossel e eram eutanasiadas. Como todos com 30 anos eram eutanasiados, logo, nós tínhamos parte ou gerações dessa população que já nasciam num ambiente em que não se conheciam pessoas com mais de 30 anos. E logo, aquelas pessoas que porventura foram nascidas antes da existência dessa redoma já morriam, porque faziam 30 anos, e não havia a possibilidade da transmissão intergeracional dessa informação. E aqueles que já nasciam nesse sistema, já nasciam com a mente que o limite de vida do ser humano era 30 anos. Então não se conhecia nada fora da redoma dessa série, do Logan. Porém, algo que é natural do ser humano, da humanidade, é a pulsão de vida. E isso fazia com que, eventualmente, uma ou outra pessoa dentro daquele sistema começasse a sentir incomodado com a proximidade da morte e mostrava comportamentos, talvez de insurgência ou rebelião, comportamentos inquietos que eram detectáveis pela tecnologia daquele sistema. E logo que a tecnologia detectava comportamentos que apontavam para uma possível insurgência ou rebelião, a polícia do sistema era acionada. A polícia do sistema também nascia no sistema e não conhecia vida fora do sistema. E a polícia do sistema era acionada, capturava imediatamente aquele elemento que era imediatamente neutralizado e eliminado. Contudo, nessa dinâmica populacional, eventualmente algum elemento conseguia se ver livre disso e eventualmente fugir do sistema e cair no mundo exterior. Para tal, existiam os patrulheiros do sistema que tinham a incumbência, a tarefa, a missão de patrulhar o mundo fora da redoma para capturar esses elementos, porque esses elementos eles não só eram uma perda para os objetivos do sistema, mas eles eram uma ameaça para o sistema, porque eles eram nascidos no sistema, estavam fora do sistema, conheceriam a vida fora do sistema e poderiam, a partir deles, poderia advir a partir deles a destruição do sistema, porque eles de fora tentariam destruir esse sistema. E aí, esses patrulheiros eram policiais do sistema que sairiam então no mundo para tentar capturar esses elementos fugitivos que eram ameaça ao sistema. Um desses patrulheiros era o Logan. Logan, um policial íntegro e leal ao sistema, saiu numa patrulha, ele e o seu parceiro. E era muito legal, eu, garoto, via aqueles policiais com aqueles uniformes futuristas legais, armas laser, e a viatura deles era flutuante, ela não tinha rodas. Então ela vinha, eu adorava isso aí. Fascinante. Inclusive, cogita-se uma releitura, um relançamento próximo desse filme. Pois bem, numa dessas patrulhas, o Logan vê o fugitivo entrando numa localidade em ruínas, num lugar cheio de cavernas, não me lembro exatamente como, e aí ele desce da viatura, deixa a viatura em stand-by e sai a perseguir a pé
esses fugitivos. Esses fugitivos se encontram com uma população remanescente local e o Logan prossegue na sua captura quando, de repente, numa ruína, ele se depara com a estátua de um velho, de um idoso. E aí ele entra em choque, porque ele nunca tinha visto um ser humano idoso. Todo ser humano, para ele, era necessariamente jovem. E a vida máxima era de um jovem com 30 anos de idade. Quando ele vê isso, aí ele começa a refletir. Nisso ele percebe algum fugitivo, ele continua, e quando ele localiza essa população refugiada dentro de uma caverna, ele vê que essa população é repleta de pessoas acima de 30 anos de idade. E aí ele descobre a verdade, e ele descobre que existe vida além da redoma. A partir daí, como ele não retorna para a viatura, o alarme da viatura soa e agora patrulhas do sistema vêm atrás do policial fugitivo. E por isso o filme se chama A Fuga de Logan ou Logan's Run. E a história continua, várias aventuras, e agora eu vou sair um pouco disso aí para trazer para a nossa situação. Nós vivemos desde os anos 90 no Brasil, e eu sou uma peça testemunhal disso, além de ser uma peça ativa na modificação disso. Nós vivemos tempos que nós podemos denominar da redoma da caça, fazendo aí uma analogia com a redoma de Logan. A partir do momento que a caça entra sistematicamente no Brasil, eu já falei em vários outros vídeos que eu fiz parte dessa geração que ativamente introduziu a caça no sistema de treinamento brasileiro. A partir do momento que a caça entrou na nossa vida, nós perdemos a percepção de que existe vida no treinamento de proteção fora da caça. E principalmente na medida em que os treinadores velhos que passaram por essa transição foram deixando o meio e que novos treinadores nasceram no meio já dessa fase para cá, só se conhece treinamento canino, sobretudo na proteção, dentro da existência da caça. E desconhece completamente a possibilidade de existência de treinamento fora da caça. Como se treinava a proteção via de regra? Não existia caça antes dessa nossa geração. O treinamento era puramente através do despertar de agressão reativa. Não existia luva em movimento para estimular o cão a morder. O cão era, de uma maneira bem toscamente narrado, amarrado num poste ou seguro pelo seu dono ou condutor, e o figurante, na época chamado cobaia, ia lá e provocava esse cão em defesa, muitas vezes chegando às vias de fato, tendo até que dar um beliscão na virilha desse cão, para o cão reagir, e o cão reagindo, o cobaia fugia. Por mais tosco que isso possa parecer, nós temos que obter informações e lições disso. Não estou fazendo uma defesa a essa via de treino, mas eu estou narrando uma história real para que a gente entenda que existia vida sem caça. E treinavam-se muitos cães que ficavam muito bons para a atividade policial partindo dessa via. A partir do momento que entrou a caça facilitou tanto não só o treinamento, como ela trouxe para o rol de cães aproveitáveis muitos cães que por essa via anterior não conseguiam resolver esse conflito social, que a partir daí a caça deixou de ser uma mera ferramenta auxiliar, seja de seleção, seja de treinamento, para nos fazer refém dela. E a partir de então nós não mais conseguimos treinar cães sem caça e não mais conseguimos selecionar cães sem caça. E esse assunto de seleção eu vou prosseguir em outros vídeos, mas eu quero trazer, através desse exemplo da fuga de Logan, uma situação que nós vivemos. Nós não conhecemos mais treinamento sem caça.
Mas saibam, existe vida fora dessa redoma da caça. Não estou dizendo que o treinamento real só existe fora da redoma. Eu só estou querendo dizer que, além da caça, que sim traz muitos benefícios, também existe a possibilidade de treinamento de cão de proteção fora da caça. E, inclusive, a perda do conhecimento dessa vida fora da caça traz inúmeras perdas, tanto na seleção de cães, quanto na nossa capacidade de treinadores. E aí, indo para uma narrativa um pouco mais prática e objetiva, nós temos que entender que, basicamente, o que separa isso que eu estou denominando de cão de conflito social para o cão de frustração não é qualidade de um de outro, e muito menos se existe ou não agressão social ou defesa no cão de frustração. Não é isso. Se você quer saber realmente se um cão é capaz de ser de fato um cão de conflito social, a maneira mais simples, não estou falando que é a única, seria você pegar esse cão e treinar na obediência única e exclusivamente pela força. Sem comida, sem bola. Seja para induzir, seja para recompensar. E na proteção, não começar o treino com um pillow agitando caça, mas única e exclusivamente através de pressão social, sem que se dê chance de mordida como recompensa e o cão eventualmente levar aquilo que passará a tornar-se inevitavelmente caça, caso ele morda e leve. Então, para que a gente possa entender o que seria um cão de conflito social, seria um cão que, caso na obediência fosse acionado única e exclusivamente pela força, sem a presença de uma recompensa alimentar ou bola ou qualquer coisa que evoque a sua caça, muitas vezes ele tem caça, e na proteção ele fosse treinado única e exclusivamente pela evocação de sua agressão reativa, nós só conseguiremos fazer essa leitura se nós fizermos isso. Como o mundo moderno não mais aceita isso, o ser humano moderno, e aqui eu não estou fazendo apologia nem a um lado nem a outro, eu estou apenas descrevendo a realidade da vida mundial. O senso comum mundial hoje não mais tem estômago para esse tipo de coisa. Não se aceita algo que, do ponto de vista de bem-estar animal, é de certa forma maléfico, do ponto de vista cultural, agride a mentalidade do ser humano atual, que não aceita mais que se faça mal aos animais. E aqui eu vou colocar um mal entre aspas, porque nós não podemos simplesmente rotular sem entrar numa profunda discussão sobre o quanto que faz mal e de que forma isso pode fazer mal ou não. E tem o aspecto também filosófico da cultura da violência, que o mundo ocidental, sobretudo, cada vez mais rejeita, e em todos os aspectos da nossa vida social. Mas isso aí dá pano para manga. Eu queria só demonstrar um pouquinho disso para que no nosso próximo vídeo a gente possa voltar aos aspectos mais sinológicos e sinotécnicos referentes aos cães de conflito social e aos cães de agressão predatória e agressão por frustração, mas agora munidos desse pensamento filosófico e entendendo que existe, sim, vida fora da caça. Repito, não é que a boa vida, a boa qualidade está fora da caça. Não, não é isso. É que existe boa qualidade na caça, mas também existe a possibilidade de boa qualidade fora da caça. Se nós não tivermos esse entendimento, e o entendimento que a diferença básica entre o cão de conflito social e o típico cão de frustração não é o cão de conflito social não ter caça, ou o cão de frustração típico não ter agressão social, e sim como o cão de alta qualidade de conflito social se relaciona com o puro conflito social, sem a necessidade da plataforma da caça, da plataforma da mordida, e como ele evolui sob pressão,
cada vez mais crescendo em conflito social. Se nós não entendermos isso, se nós temos um treino ou uma visão de treino fechada de que treino de proteção necessariamente inicia com o agitar da caça e treino de obediência necessariamente se inicia com a estimulação de algum mecanismo motivacional, seja comida ou seja bola, se nós não desvencilharmos esses elementos, nós não conseguiremos prosseguir no entendimento disso que eu tenho tentado trazer à tona. Muito obrigado por me assistir até agora. Vamos prosseguir e até a nossa próxima oportunidade.